Olá, estamos aqui de volta. O tema hoje é equilíbrio, vida pessoal e profissional para a mulher de sucesso. A Joyce já contou no primeiro bloco, entre muitas coisas, algumas dicas práticas. Foram 5 e agora vem a 6ª dica prática. Qual é a 6ª? A 6ª dica prática é você criar vínculo e cumplicidade com o seu parceiro para que ele ajude você na sua carreira. Criar vínculo e cumplicidade. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue? Com essa atenção, né? Por exemplo, quando você não trata ele como funcionário, como não acha que tudo que ele está fazendo para você é obrigação, né? E quando você traz ele para os seus sonhos e para os seus projetos, né? Para eu dar um exemplo prático, quando eu estava escrevendo esse livro, eu pensava, logo, na hora do lançamento, eu vou fazer uma grande divulgação, avisar todos os amigos jornalistas e eu vou ter muito holofote para mim. E isso pode deixar ele meio triste. Né? Então eu procurei incentivá-lo a ele também realizar um objetivo profissional. Entendi. Né? Então, o que seria bacana na área dele, que ele é jornalista especializado em estudos setoriais? Criar um site. Nós pensamos, seria legal ele criar um site para divulgar os estudos, quem quisesse contratar. Então, a mesma empresa que eu contratei para fazer o site que divulga o meu livro, que é www.joycemoises.com.br, fez um site para ele. Só que eu combinei, como eu estava terminando o livro, eu ainda tinha um pouquinho mais de tempo, eu combinei com a empresa de fazer primeiro o site dele. Lançar primeiro o dele. Então, quando o meu livro ficou pronto, a gente comemorou o site dele e o meu livro. Foi muito mais legal a gente brindar 2 objetivos, um dele e o meu, do que se estivesse brindando só o meu. Muito gostoso. Né? Não, então, quer dizer, bom. eu sou mais elétrica, sou mais agitada, mas eu também estou sempre instigando ele. E agora? Você podia fazer isso, o que você vai fazer? A gente está sempre junto e um vai ajudando na carreira do outro, ele não se sente atrás. Estão construindo junto. Não, muito gostoso. E falando em marido, eu acabo de receber uma mensagem do meu marido que está nos assistindo. Gostoso saber que você está nos acompanhando, Roberto. Ainda mais num dia tão especial como hoje, hein? Estou aqui tendo uma aula com a Joyce e prometo que vou ficar cada dia melhor. A Suzana está mandando uma pergunta. Enquanto você escrevia o livro, se você esbarrou em muitas histórias de preconceito contra as mulheres executivas. E eu queria aproveitar esse gancho, depois que você falar um pouco sobre o preconceito com as mulheres executivas. Eu sei que você entrevistou várias mulheres executivas importantes, então depois da resposta para a Suzana, queria que você contasse um pouquinho dessas entrevistas. Eu falo muito entusiasmadamente, né? Então pode parecer que está tudo resolvido, né, para as mulheres, e não está, né? A gente ainda tem muita batalha, mas a gente já avançou bastante, né? Agora, basta você ver nas empresas poucas mulheres em cargos altos de liderança. Você vê muitas mulheres no patamar da gerência e poucas subindo. Então, isso nas conversas que eu tive, nas entrevistas, isso apareceu, né? E uma coisa que apareceu, eu confesso que me deixava bastante irritada, era um pouco um pensamento assim, eu vou contratar a mulher porque a mulher se dedica mais, a mulher atende o telefone de madrugada, né? Porque a mulher é comprometida e dedicada, né? Até o último fio, né? E alguns empregadores se aproveitando um pouco disso, sabe? De achar, não, eu vou contratar a mulher porque eu sei que ela vai se matar de trabalhar, ela vai atender o telefone, ela vai fazer tudo o que for possível. Pena que mulher engravida. Ai, pena que mulher engravida. Aí entra o preconceito. Aí eu digo para as mulheres, se você quer engravidar, engravide. Né? Eu entrevistei mulheres que falaram que quando elas engravidaram, que elas ouviram de alguns homens, sua carreira acabou. Não acaba. Não acaba, porque se você for boa profissional, não acaba. E ainda mais no mundo de hoje. E a decisão é sua, não pode ser desse bobo que falou isso. Não é? Muito é uma coisa bom. muito importante para a sua vida, que a decisão tem que ser sua. E se você for boa profissional, você vai para frente.
você vai. E você sabe o que me lembra a pergunta da Suzana? A entrevista que eu achei muito rica com a Amália Sina, uma grande executiva, foi presidente de grandes empresas, hoje ela decidiu empreender. E ela fala um pouco da coisa da viagem, né? Para quem é executivo, o homem é muito comum fazer viagens de negócio. Agora, a mulher, quando ela faz essas viagens, isso tem um peso diferente, não é? Como é lidar com a forma com que a mulher é tratada nesses ambientes de grandes executivas e nesse mundo. Aí nessa hora aparece a diferença do homem e da mulher, não aparece, Joyce? A Amália Sina, ela dá um exemplo, né, que é de uma reunião de presidentes, né, que fizeram uma reunião se encontrando na França, e ela era a única mulher, né? E então tá numa mesa com homens muito poderosos, muito cultos, em que eles se serviam só depois que a mulher se servia, em que ela escolhia o vinho, em que ela ali era a rainha daquela mesa, né? E aí acaba aquele jantar, ela responde, né, que ou ela vai para o quarto e tranca a porta, ou ela vai escolher com um deles com quem ela vai tomar mais um drink, né? Eu até perguntei, eu posso escrever isso no livro? Pode, desde que você escreva que eu sempre ia para o meu quarto. Eu acho que essa questão da postura da mulher, se por um lado tem o preconceito dos homens, e quantas vezes às vezes, levar cliente para um almoço, que é uma coisa super normal, e normalmente quem convida vai pagar para o seu cliente. Só que quando eu sou mulher e o meu cliente é homem, fica aquela situação, e agora? Como é que faz para pagar isso, né? Então, você tem certos momentos que você vive experiências que entre dois homens não acontece. Agora, nós mulheres também temos que ter consciência das diferenças. Mas aí para ele também, aí aquilo que eu falei antes, as referências que ele teve é o homem que tem que pagar. Aí agora, qual é o certo? É ele? É a mulher? Não sei, a gente vive situações muito novas. Né? Muito novas, e que ele também não sabe muito como lidar. É muita mudança. Né? E eu queria até que agora, voltando um pouco, cuidar do marido, cuidar do casamento e se dedicar um pouco. Eu queria até que você contasse, você compartilha no livro exemplos de coisas suas, da sua vida, como você nutre um casamento de tantos anos, apesar de toda a sua vida profissional, e traz aí alguma dessas histórias. Aquilo quando eu falo que do meu marido que falou daquele exemplo, né? É importante que tem um canal aberto, né? Para que ele possa me alertar quando eu estou errando. É muito melhor que ele me alerte quando eu estou errando do que do lado de fora, né? Então ele é muito parceiro, e eu também alerto muito, e a gente conversa muito antes de uma reunião importante que eu vou ter, antes de uma reunião importante que ele vai ter. Quantas vezes ele assiste a minha palestra como treinamento, né? E ajuda nos slides, né? Essa coisa de trazer junto é importante. Agora, tem que ter alguns momentos românticos, tem que ter, e eu acho porque que senão esse é vira amigo. E esse é o desafio, né? Porque você começa a falar só de profissão, de vida profissional, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, mas e o espaço do casal? Como construir esse espaço? Então, esse canal aberto é muito importante, o não tratar como funcionário, né? Quando o meu filho era menor, a gente num buffet infantil, eu vi na porta o pai com aquela mochilona, né, que a gente carrega, né, quando tem bebê, um bebê no colo, a menina de 4 anos na mão, e a esposa estava se despedindo ainda lá dentro. Quando ela chegou na porta, e ela profissionalmente ela é bem sucedida, né? E ela chegou na porta, ela gritou com ele: "Você ainda não pediu o carro?" Você olhou para aquilo, né? Ele está segurando a bolsa, fazendo bebê, tudo. A menina, e ela gritou, e aí eu falei: eu acho, ali é um exemplo de tratar ele meio como se ele continuasse dentro da empresa, como né? se ele continuasse, né? E a gente procura tanto, eu e meu marido, a gente procura estar muito presente nas coisas com o nosso filho, né? E conversar sem
tá discordando na frente dele, aquela regrinha básica, né? Que isso ajuda. Eu acho que tem que ter os momentos românticos. E uma coisa que eu também falo muito na minha palestra, né? Aí as mulheres arregalam o olho desse tamanho, é porque é o seguinte, às vezes a gente fica brigando por muita bobagem, né? Fica brigando por muita coisinha. Quando a gente deve fortalecer esse relacionamento, porque você não sabe que barras você com ele, que barras vão aparecer para enfrentar, né? Às vezes uma crise financeira, às vezes uma doença, um problema de família, né? No meu casamento, a gente perdeu um filho. Então, se a gente não tivesse um relacionamento forte antes, talvez a gente não tivesse conseguido superar juntos esse que é o estresse número 1 da vida, né? É o grau máximo. Não, e a gente superou, porque a gente já tinha um relacionamento fortalecido antes. Então, eu incentivo as mulheres a fortalecer esse relacionamento, porque a vida nos reserva surpresas boas e ruins, né? E é muito melhor você enfrentar as surpresas difíceis de mão dadas com alguém, né? E aí, até nós temos aqui a pergunta da Luciana, ela pergunta, e a influência quando a esposa ganha mais do que o marido? Como lidar com isso? Olha, porque essa pergunta é fatal. É uma questão, é um dilema importante, é uma situação ainda que homens e mulheres estão aprendendo como lidar, porque historicamente não era assim. Não. Né? Agora, hoje, de fato, a mulher não precisa mais de um homem provedor, ela precisa de um homem cuidador. E esse cuidado é dos dois lados, com esses, né, que são os exemplos que eu dei agora há pouco, né? Um cuidando do outro, ela não precisa mais de um provedor. Agora, para o homem é mais difícil? É mais difícil, porque culturalmente, porque historicamente não foi assim. Mas a gente vive uma fase de transição e eu acho que gradativamente os mais jovens já têm uma postura de aceitação melhor. Agora, o que eu posso sugerir para a mulher? Porque de fato acontecem algumas situações em que a mulher esconde quanto ganha, né? Ou ela poderia gastar uma coisa, ela deixa para ele não se sentir diminuído, né? Eu espero que a gente caminhe para uma situação em que possa ser administrado mais naturalmente essa questão da mulher ganhar mais. Agora, neste momento que a gente vive, ajuda bastante o dinheiro não ser fim, o dinheiro ser meio. Quando o casal tem planos e sonhos e metas para frente, que não é só o dinheiro, mas que é conquistar felicidade, prazeres, sonhos, e o dinheiro vai entrar como meio para isso, fica mais fácil para o casal administrar. No meu casamento teve fases que eu ganhei mais, teve fases que ele ganhou menos. Agora, se eu fico jogando na cara dele o tempo todo que, sabe, eu que estou mandando na relação porque eu estou ganhando mais, aí fica mais difícil, né? Tem que aprender a lidar com essa situação. Ainda não tem uma fórmula, né? Não, um grande desafio. Mas os casais que querem ficar juntos, tem que enfrentar essa questão, porque cada vez mais a chance da mulher ganhar mais vai ser maior. Agora, você numa nova etapa decide fazer uma grande mudança, sair de uma grande empresa, onde você tinha, onde você construiu uma carreira de muito sucesso, muito prestígio, para ter a sua carreira solo como empreendedora, escritora, palestrante, tocando o seu negócio. Como é que, eu queria saber o que te levou a essa decisão e como fazer uma escolha, porque afinal de contas, para você fazer novas conquistas, você acaba abrindo mão também de algumas coisas. Escolha é uma palavra-chave, né? Porque você escolhe o homem com quem você vai ficar, como ele te escolhe, você escolhe se você vai trabalhar numa empresa, se você vai ter negócio, você escolhe se você vai ter filho, se você não vai ter filho, e sempre você escolhe, você ganha de um lado, você perde de outro. Como jornalista, eu trabalhei 25 anos em grandes revistas, né? E sempre me deu muita gratificação
eu contribuí para as mulheres, né? Sempre trabalhei em revista feminina, então naquela matéria, naquele artigo, naquela entrevista, naquele vídeo, eu estava sempre dando informações, mostrando depoimentos, mostrando pesquisas. Eu estava sempre me sentindo útil, partilhando e ajudando as mulheres, principalmente nesses 20 anos em que as mulheres fizeram grandes transformações, né? Nossa. E grande parte desse tempo eu trabalhei na Revista Nova, que foi uma revista que ajudou muito a mulher a conquistar essa independência, e eu estava lá participando disso. Isso é bacana. Hoje eu estou sentindo que eu posso fazer isso com livros e com palestras. E com as palestras fazer isso com olho no olho. Né? Que na revista é um pouco mais distante, né? Eu atinjo uma massa maior. Mas agora eu quero continuar fazendo isso com as palestras, com o olho no olho. Quero viajar pelo Brasil todo. Por favor, veja o meu contato, incentive sua empresa a me levar para lá. Olha que delícia. Não, vai ser um grande sucesso. Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção, Joyce, é que o seu livro, ele traz vida, ele traz experiência. Não é um monte de teoria que ninguém nunca praticou, é uma coisa que você viveu e você compartilha isso. Então eu realmente fiquei encantada. E aí, só para a gente fechar, queria que você falasse assim, quais são os temas das suas palestras. E o site, de novo, se você puder repetir o site para contato, para alguém que se interessa. Eu tenho um prazer enorme, né, de falar sobre como equilibrar melhor a vida profissional com a vida pessoal e principalmente a amorosa, né, porque parte daí, né, é um grande eixo da vida pessoal, né, gosto muito de falar disso. Agora eu também estou estudando muito e preparando uma nova palestra sobre liderança feminina. Por quê? Porque a gente está num momento em que as empresas estão acordando para a necessidade de ter líderes, homens e mulheres. Não é que vai ter só mulher, eles estão vendo que precisa ter habilidades e competências femininas e masculinas junto para essa empresa. As empresas que têm isso têm mais lucro. Então isso também, se no seu negócio próprio você tiver homens e mulheres... a tendência, segundo as pesquisas, é de lucro maior. Então, aqui, ótimo. Vamos dar as mãos para ganhar dinheiro, para lucrar, para dar muito beijo na boca, para viajar, para ser feliz, não é? Ah, que delícia. E aí o meu contato, né, é Joyce, com Y, @Joyce Moisés, tudo com Y.com.br, e o site. Já está aí, então, na tela para você. Olha, que uma delícia o nosso papo. Poderíamos continuar aqui horas. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Joyce, parabéns pelo seu trabalho e muito sucesso. Obrigada. Obrigada para quem está me ouvindo. O nosso programa fica por aqui, meus rápidos agradecimentos a Lia Cabeleireiro, que está ali em Pinheiros. Vale a pena uma visita, uma profissional experiente que te atende com muito carinho. A Nani, que capricha sempre na maquiagem, se você precisa, passa lá. Agradeço também a Kill Design. Kill Design é uma agência de branding. Eles desenvolveram o logotipo do programa Alma do Negócio, que já está com cara nova para o ano de 2013. E no nosso site, almadonegócio.tv, logo, muitas novidades. Ainda agora, em março, você vai ver um novo site que está sendo construído com carinho para você. Muito obrigada, uma boa tarde e até a semana que vem.